Questão 8 da FUVEST 2013 em matemática apresenta uma função em que nós precisamos determinar o seu domínio, ou seja, quais são os valores de x que podem ser colocados aqui para que a conta dê certo. Para isso, existe a famosa condição de existência, que neste caso, qual que é o problema? O log. O log de um número, qualquer que seja a base, este número precisa ser sempre positivo. Não pode ser zero e sempre maior do que ele. Portanto, qual que é o primeiro problema? Aqui, dentro deste meu log, este termo aqui precisa ser maior que zero. Portanto, aquele termo ali dentro, log de base 1/3 de x² menos x mais 1, tudo isso precisa ser maior que zero. Esta é a primeira parte. Condição de existência do logaritmo exige essa condição, que os números ali dentro sejam positivos. Agora, propriedades de inequação. Quando você tem um número fracionado na base do logaritmo e precisa passar ele na conta para o outro lado, como uma base, o expoente, vai ficar x² menos x mais 1 e 1/3 elevado a zero. Essa é uma propriedade do logaritmo. O logaritmo de um número n na base b, se ele é igual a x, log de n na base b igual a x, você escreve que n é igual a b elevado a x. Essa é uma propriedade logarítmica, quando o caso é igualdade. Neste caso, como a minha base ela é menor do que 1, minha base ela é menor do que 1, mas é maior do que 0, existe uma inversão na desigualdade. O que é maior que 0 passa a ser menor do que 0, por conta dessa propriedade. Portanto, o log de um número na base bzinho, quando é maior do que x, e este bzinho é entre 0 e 1, o n fica invertido, b elevado a x. Também outra propriedade de inequação de logs. Bom, com essas propriedades agora, vamos terminar a conta. x² menos x mais 1 é menor do que 1, pois qualquer número elevado a zero dá 1. O que nos vai resultar que x² menos x precisa ser negativo. Para que eu analise essa inequação, nós temos que fatorar, escrevendo que x que multiplica x menos 1 precisa ser negativo. Nós temos um produto de duas funções que precisa ser negativo. Portanto, vamos estudar as funções. Este número x, ele pode ser de valores positivos ou negativos. E este termo x menos 1 pode dar valores positivos ou negativos. Primeiramente, eu quero estudar esse termo x. Aqui eu tenho a função e aqui eu tenho o meu domínio. Perceba que quando x vale 0, eu não tenho nenhuma decisão de sinais. Pode ser positivo ou negativo. Portanto, 0 será um divisor de águas aqui neste meu domínio. Supondo valores maiores do que x, maior do que 0, 1, 2 ou 3, por exemplo, aqui não acontece nada, continua sendo 1, 2 ou 3, portanto eu vou assumir que para a direita do zero você tem valores positivos. Se eu pego números à esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3, colocando aqui eu tenho valores menos 1, menos 2, menos 3, o que vai dar um valor negativo. Então aí estabelecemos o nosso domínio. Para a direita do x é positivo, para a esquerda do x é negativo. Agora esta função, x menos 1. Esta função tem um intervalo onde x valendo 1 vai zerar esta expressão. Quando x vale 1, 1 menos 1 dá 0. Portanto, o valor 1 vai ser o meu divisor de sinais. Suponho agora valores maiores do que 1, por exemplo, 2 ou 3. 2 resulta em 1. 3 resulta em 2. Portanto, valores maiores do que 1 renderão sinais positivos, o que já coincide com o de cima.
Peguem valores abaixo do 1, por exemplo, valor 0 ou menos 1. Quando x é 0, isso aqui fica negativo. Quando x é menos 1, vai dar negativo mais ainda. Portanto, qualquer número atrás do 1 resultará em valores negativos. Esse é o domínio desta função, x menos 1. Agora nós fazemos o produto dos sinais, x vezes x menos 1. Colocando aqui os termos 1 e 0, regrinhas de sinal. Mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais. E o que eu preciso? Eu preciso que seja negativo. Como eu preciso que seja negativo, vou assumir que a minha resposta está aqui, entre 1 e 0. Porém, não conta 0 e não conta 1. Aqui temos que x pertence aos reais, tal que 0 é menor que x, menor que 1. Este seria o conjunto domínio desta expressão.